A imperiosa necessidade de reformas constitucionais, que se traduzem hoje em mais de uma centena de emendas à Constituição, foi deteriorando a qualidade da relação entre o Poder Executivo e o Legislativo. E isso as pessoas ficam se perguntando às vezes com uma certa inocência, por que não temos mais os grandes nomes no parlamento? Coisas assim, como se fosse um fado, um erro do destino, olhando para as estrelas. Que conjunção de estrelas é essa? Não é nada disso, Constituição analítica. O constituinte que faz uma Constituição analítica é muito pretensioso, ele quer engessar o futuro, e o futuro não se deixa engessar. Se o texto é analítico, ele alcança todos os aspectos da vida comum, da vida ordinária, e não aquilo que é constitutivo do Estado e não da sociedade, porque não dá para confundir Estado e sociedade, são coisas muito distintas. E, de certa forma, o texto analítico confunde as duas coisas. E isso gerou todos esses grandes problemas que a gente tem, e o ápice disso aparece no processo do mensalão, que é um processo já antigo nessas alturas, já tem mais de 15 anos nessas alturas. Já foi o escândalo, aquele strepto fore do escândalo já ocorreu, o julgamento já ocorreu, condenações em grande número feitas diretamente pelo Supremo, e as pessoas até se esqueceram disso já, nem se lembram, mas o problema continua exatamente do jeito que ele estava em 2005, quando eclodiu aquele escândalo do mensalão. O problema continua da mesma maneira, porque é um problema da arquitetura do sistema, não é um problema das pessoas. Quando se fala muito se tem uma visão estruturalista ou uma visão individualista. Primeiro que essa dicotomia é muito limitadora assim, da amplíssima realidade social. Mas se faz um desenho arquitetônico que sem janelas, só tem penumbra. Nunca vai ter sol, nunca vai ter iluminação, a transparência no serviço público. E a nossa Constituição, em face desse aspecto analítico, ela gera penumbra constante nas relações entre o Executivo e o Legislativo. E um outro aspecto muito ruim do texto constitucional, isso ao contrário, assim, tipo, esse sujeito é um SPC, ele só veio para contrariar. Não é preciso ter a perspectiva analítica e observar que os problemas que a gente tem não dependem de bondade ou maldade de pessoas ou qualquer outra coisa. Há aspectos que envolvem, sim, idiosincrasias, envolvem falta de idoneidade ou até idoneidade, e, portanto, se resolve algumas coisas, mas há questões que demandam um acordo político inteligente, não um acordo político que gere problemas. E reitero que a nossa situação democrática atual existe apesar da Constituição e não por causa dela. O saldo político que nós acumulamos, que tem um grande ápice, 1984, 12 de janeiro, o primeiro comício das diretas. Aquilo foi construído aqui no Paraná. Eu, pessoalmente, participei da construção disso. Participei, inclusive, das discussões sobre a formulação de como seria a cor da camiseta, como seria o dístico, a palavra de ordem da campanha. A pessoa jurídica, assim, vamos dizer, que deu alguma face à campanha, porque não era para ser de nenhum partido, era para ser de todos, foi a OAB, quando funcionava na sede antiga, ainda na Cândido Lopes. O então presidente da OAB, depois desembargador estadual, o professor Otto Sponholz, era o presidente da OAB à época, e ele muito próximo do Zé Richa, o Richa Pai, e lá funcionou assim, o comitê da campanha das diretas. Aquele saldo político, o resultado de uma ideia, do apoio a uma ideia, que em si não foi vitoriosa, porque o parlamento, ao votar uma emenda à Constituição então vigente, a emenda Dante de Oliveira, chamada Dante de Oliveira, deputado federal já falecido, o parlamento não aprovou a emenda Dante de Oliveira. Tanto que foi-se ao colégio eleitoral, que era a regra constitucional vigente à época, e foi eleito o Tancredo Neves, em oposição ao Paulo Maluf, dentro de um colégio eleitoral composto por deputados e senadores eleitos em 1982, numa eleição que já ocorreu num outro ambiente institucional. E é uma coisa curiosa, as pessoas também pensam assim muito como se tivesse ocorrido quando eu falo nesse saldo político positivo, e esse saldo político é o fruto de um processo de construção de democracia, depois de um período ditatorial. E ele não é um evento único, é um conjunto de eventos. Por exemplo, fala-se assim às vezes da ditadura e compara-se as situações como se fôssemos iguais a Argentina, Chile e Uruguai.
ou Paraguai ou qualquer coisa. Não, por exemplo, em 74, a ditadura perdeu a eleição. Os candidatos apresentados ao Parlamento, ao Parlamento Nacional e aos parlamentos estaduais, os candidatos apresentados pelo partido que representava a ditadura, foi fragorosamente derrotado. E é uma coisa curiosa, uma ditadura que vai para uma eleição e perde a eleição, em 74. E ela, daí em 84, 10 anos depois, ocorre a campanha pelas diretas, primeiro comício aqui, o segundo no dia 20 de janeiro em São Paulo, que foi lindíssimo na Praça da Sé. Eu estava lá. Foi uma coisa absolutamente emocionante o comício na Praça da Sé, porque aquele foi lindo, mas com 50 mil pessoas. Na Praça da Sé, sei lá, uns 500 mil, 600 mil pessoas. Uma multidão gigante em torno de uma ideia. Foi maravilhoso aquilo. O saldo político gerado aí, gerado na campanha para eleger o Tancredo no colégio eleitoral, a morte do Tancredo, uma morte por doença, não teve nada, as pessoas existem com teorias da conspiração. Não, tinha um problema de saúde, era um homem idoso, não se cuidava, só fazia política, teve problema de saúde. A grandeza do Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados, em não declarar a vacância do cargo e, portanto, o presidente da Câmara assumir, como Ranieri Mazzilli havia feito em 1964, em abril de 1964, Ulisses referiu a esse evento que o Ranieri Mazzilli havia feito, que consolidou o golpe civil em 64, declarando a vacância porque o João Goulart não tinha saído do território brasileiro na ocasião. Ulisses deu posse ao Sarney como presidente e foi um período conturbado, com as dificuldades econômicas, o plano cruzado, hiperinflação, aquela coisa toda, mas com a convocação da Constituinte, pelo Parlamento eleito em 82, como eu já disse. Portanto, essa Constituinte é uma Constituinte, a Constituinte e a Constituição derivada dela, uma Constituição derivada do poder político então vigente e fruto de um saldo político que nós aproveitamos até hoje. A minha preocupação em relação à Constituição analítica que permanece vigente é que esse saldo político tem um limite, a gente tem um limite no saldo, a gente vai gastando e pode entrar num déficit político. E esse é um momento muito ruim. Ah, mas isso tudo como é que se resolve? A pior ideia que vem à mente é convocar uma constituinte. Constituinte é fotografia e a vida é cinema. A vida é cinegráfica, não estatográfica ou fotográfica. Ela não é imobilizada. E a Constituinte os constituintes eleitos podem retratar um determinado estado de espírito que não se reproduz 2, 3 anos depois. Vide o que aconteceu com o Chile, recentemente, que eu acho que deve servir para todo mundo que pensa em convocação de Constituinte. Isso é um passo para o desastre. Talvez a melhor fórmula, a sabedoria jurídica brasileira já tem. A nossa Constituição do Império tem um artigo em que ela permite fazer uma distinção entre aquilo que é materialmente constitutivo do Estado e aquilo que é formalmente parte do texto constitucional. Coisas que são adornos, não são constituintes do Estado. Como forma de governo, forma de Estado. Feito isso, se recuperássemos essa sabedoria do Império, que hoje nos livros de texto, não esses livros antigos que estão aqui, que esses guardam essa sabedoria, nos livros de direito constitucional modernos, que não, isso é um absurdo. Absurdo é dizer que aquilo que é ordinário é extraordinário, aquilo que é mínimo é magno. Esse é o absurdo. É a falta de percepção do que tem relevância política e do que não tem. Só porque está escrito no texto, isso sim é uma obtusidade jurídica que desconsidera que o jurídico é um construto do político, que desconsidera a necessidade de ter um processo político para construir um texto jurídico, que é a tentativa de uma expressão racional das irracionalidades da política. Isso é que é o jurídico. Portanto, a melhor fórmula seria recuperar isso e permitir que, de alguma maneira, pela via do controle difuso e não do controle concentrado, ao longo de 30, 40 anos, fôssemos limpando a Constituição pela jurisprudência, dizendo isso daqui é constitutivo. E isso daqui está no texto constitucional, mas não é constitutivo. Isso daqui tem natureza de matéria ordinária e que, portanto, pode ficar susceptível ao quórum ordinário ou, eventualmente, ao quórum complementar, das matérias complementares. Isso nos permitiria continuar fazendo política de um modo normal,
em que o governo, qualquer seja a linha ideológica do governo, tem 52, 53, 55% do parlamento. E que nenhum governo precise mais ter 70, 75% do parlamento. Porque essa é a anomalia que a Constituição Analítica nos impinge. E essa anomalia é deletéria para o processo político. Ela não permite, cria uma situação que uma máxima da minha juventude era assim: hay gobierno, soy contra. Se hay gobierno, soy contra. Os anarquistas são a matriz principal disso. E isso é muito divertido. Na juventude não é para ser comunista na juventude é para ser anarquista. Isso é que é ser jovem. Se hay gobierno, soy contra. Só que a Constituição Analítica cria uma situação, isso eu já escrevi, eu tenho texto publicado com esse título: se hay gobierno, soy a favor. Porque o governo, para poder governar, tem que cooptar todas as forças políticas. E um governo de esquerda coopta forças que estão muito à direita dele. Como é que ele faz isso? Não é por convencimento ideológico, é por algum tipo de outro convencimento que no mensalão aparece qual é a forma de convencimento. Eu não preciso dizer aqui, está lá no processo do mensalão. Qual é a forma de convencimento para essas aproximações que são contra a natureza da política. Uma Constituição Analítica impede que o processo político normal funcione e que as expressões jurídicas normais desse processo político ocorram. Por isso, apesar da Constituição, de se dizer a Constituição trouxe isso, trouxe aquilo, tudo viria pelo processo ordinário. Não precisava do texto constitucional para isso. Não precisa isso estar num texto constitutivo. É mais ou menos assim: um bebê nasceu com boa saúde, ele é bem constituído. Para que a gente vai fazer tatuagem no bebê, se ele não pode se livrar disso no futuro? Tá? É como impingir ao bebê uma tatuagem. Ninguém em sã consciência faria isso.